terminou, Game of Thrones terminou, a narrativa mais bem escrita de toda a história das séries terminou. Não tem como gostar deste episódio. Cada linha escrita foi horrível, cada fala foi horrível. Eu tentei defender esta temporada até o último episódio mesmo, porque esperava que o final justificasse tudo aquilo para trás. Mas Game of Thrones também foi um bocadinho assim, acontecia muita coisa para justificar o final. Mas este final é o final definitivo e não justificou nada. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Farsolo TV e eu estou mesmo muito desiludido com este último episódio. Eu vi o episódio ontem à noite, na segunda-feira à noite, não foi mal ele saiu, foi umas horinhas depois. E hoje trago-vos aqui a análise daquele que foi o pior episódio de sempre de Game of Thrones. Caramba, GOT teve episódios muito maus, mas esses episódios mais tarde vinham justificar a narrativa e passavam a bons episódios com conteúdo, e não aconteceu neste aqui. Eu não consigo encontrar nada de bom neste episódio. O Jon Snow nesta temporada e sobretudo neste último episódio parecia a Sansa das primeiras temporadas. Ele foi ressuscitado pela Melisandre com um propósito maior. Esse propósito foi elevado a um patamar que levou até o Jon a ser considerado a personagem principal da série. E esse propósito foi reduzido neste episódio a matar a Daenerys. Mas ele também lutou contra os White Walkers. Ok, o propósito dele também podia passar por movimentar as massas para a causa de combater contra os mortos, contra os White Walkers, mas ainda assim seria reduzir o propósito dele a uma coisa que qualquer pessoa poderia fazer. Por exemplo, o Beric foi ressuscitado dezenas de vezes, dezenas mesmo de vezes. O propósito dele foi elevado a um patamar que foi salvar a pessoa que iria matar o Night King. E estamos a falar de uma personagem que apareceu no máximo dos máximos em 15 episódios durante a série toda. Por isso o propósito dele foi cumprido e tido como de extrema importância, porque ele salvou a Arya numa das cenas no terceiro episódio desta temporada. E tinha que ser mesmo a Arya a matar o Night King. Mais ninguém conseguia fazer isso, a não ser ela. E só consigo mesmo encontrar esses dois propósitos para o Jon, de matar a Daenerys, que qualquer pessoa conseguiria fazer. Inclusive o Tyrion conseguia fazer isso. A Arya conseguia fazer isso. A Sansa, eventualmente, mas duvido. Mas mais que uma pessoa, ou mais pessoas para além do Jon, conseguiam fazer isso. Portanto, estamos a falar de um propósito muito... Eu nem consigo encontrar termos para isto. E também movimentar as massas para combater contra os White Walkers, também qualquer um podia fazer isso. Qualquer um mesmo. Neste último episódio eles não conseguiram desenvolver e culminar com alguma coisa, porque a desconstrução das personagens foi tão notória e tão horrível que eu não consigo encontrar mesmo nada de positivo neste episódio. Mas vamos falar do episódio em si. O episódio começa com o Tyrion a caminhar pelas ruínas de King's Landing e a certa altura ele começa a ver pessoas completamente queimadas, pessoas mortas, crianças. Conseguem ver até aquela personagem da criancinha que tinha o cavalinho, e depois ele decide separar-se do Jon para tentar procurar sozinho, sem ninguém se aperceber, da rota de fuga do Jaime e da Cersei, a ver se eles tinham conseguido safar. E depois de passar pelos escombros, o Tyrion encontra a mão do Jaime, e é aqui que o episódio começa a desmoronar e começa a mostrar o quão forçado as cenas estão. No final do episódio passado nós vimos o Jaime e a Cersei abraçados, e a começar a desmoronar o reino todo por trás deles até os apanhar a eles. Nesta cena, o Tyrion tira apenas uma pedra ou um tijolo e está lá a cara do Jaime. Como é que isso é possível? Como é que é possível na altura em que o Tyrion quer passar para aquela sala onde supostamente estão os dois corpos soterrados e encontra uma gigantesca coluna de pedras, tudo caído, tudo ali ao monte, a tapar a entrada, e em cima do Jaime e da Cersei estão meia dúzia de pedras. Se vocês revirem bem essa cena, nós vemos que foram centenas de pedras até os corpos ficarem soterrados completamente. E neste aqui nós vemos uma pedra e já mostra a cara do Jaime. Entretanto a cena muda e vemos o Verme a executar os restantes elementos do exército da Companhia Dourada, o exército da Cersei, e entretanto o Jon encara de frente com ele, e até foi uma cena com alguma tensão e foi uma boa cena de se ver, por acaso. Até porque existia ali um clima de desconfiança, sobretudo do Verme para com o Jon, mas foi algo muito pouco explorado, muito superficial. Parecia as novelas. Entretanto a Daenerys aparece numa cena épica com as asas do Drogon atrás dela e começa a fazer um discurso às massas, ao exército dos Imaculados e dos Dothraki também. Mas reparem numa coisa, os Imaculados foram massacrados
mais do que 2 vezes, inclusive pelo exército do Night King. E ainda assim continuam aos milhares. Eles reproduzem-se. Como assim o Verme Cinzento ficou para trás a executar os restantes da Companhia Dourada e chega primeiro que o Jon à beira da Daenerys? O Verme, que nunca tinha estado em King's Landing, encontrou o caminho mais rápido para chegar lá. Esta temporada houve 2 coisas que saltaram muito à vista. Foi a reprodução dos Imaculados e o teletransporte. Incrível como eles fazem isso. Entretanto, o Tyrion também decide abdicar da mão do rei e também é preso por traição. Mas isto tudo acontece por uma razão lógica, e ele traiu a confiança da Daenerys. A Daenerys não aprendeu porque é louca. Agora vamos para a parte principal da série, a conversa entre o Tyrion e o Jon. Eu pergunto-me, para que é que houve aquela conversa? Para quê? O Tyrion quase que implorou para o Jon acabar com a Daenerys, e foi aqui que eu comecei a perceber que este episódio está de facto mesmo muito mau. Por que raios é que o Tyrion tinha que convencer o Jon a matar a Daenerys? Não é algo óbvio demais? Não é sequer uma escolha. Depois do que ela fez é lógico que alguém a tinha que parar. Não é sequer preciso mostrar argumentos. É lógico que é preciso. A escolha era se a Daenerys tivesse obedecido ao sino e não tivesse chacinado a cidade e depois viesse com um discurso a dizer que queria dominar o mundo para meia dúzia de Dorakis e de Imaculados e com um ar de louca. Aí sim seria uma escolha. O Jon teria que ser convencido porque o Jon foi educado pelo Ned e é leal à rainha. Agora, ele viu a Daenerys chacinar uma cidade sem aparente razão e dizer que ela fez o que fez porque mataram um dos dragões e porque a Melisandre também foi morta é desconstruir a personagem Daenerys, porque isso só não levam a que ela seja ou fique louca. Muito menos os argumentos que apresentaram na conversa entre o Tyrion e o Jon. Introduzir os massacres dela em Meereen como razão para ela ter ficado louca é só mostrar que os produtores estão muito afastados da realidade da história dela. Daenerys fez tudo aquilo no passado porque é o que ela achava que era correto, que ela achava que era o certo e o justo, e não porque era louca. Neste momento ela fez isso porque está louca. E os argumentos então não funcionam uns com os outros. Matar os Lords de Meereen é uma coisa, chacinar uma cidade é outra completamente diferente. Dizer que ela destruiu King's Landing por causa do passado dela é uma desconstrução estúpida. Depois desta conversa o Jon vai ter com a Daenerys e, na minha opinião, ele tenta perceber se ela o ouve, se ouve conselhos, até que ponto é que ela está louca mesmo e se é ou não preciso pôr um ponto final nela. E decide que sim e acaba por espetar um punhal na Daenerys. Mas até esta cena está horrível, ela morre sem saber o porquê, nada, nem sequer uma única palavra. Eu estava ali à espera que ela dissesse alguma coisa e... não, simplesmente morre. Parece a morte da Cersei, que morreu também sem saber muito bem o porquê, como, quando, o que é que se passou e sem pagar pelos crimes dela. Foram as 2 piores mortes provavelmente de Game of Thrones. Depois o Drogon derrete o trono e vai embora com o corpo da Daenerys. E vamos falar desta cena. Faz algum sentido o Drogon derreter o trono de ferro? A cena está brutal, não digo que não, e faz algum sentido. Aliás, não faz sentido nenhum pelo desenrolar do restante episódio, mas faria algum sentido na seguinte situação que eu vou referir mais à frente. Mas a nível visual está tudo muito bom, está tudo irrepreensível, os efeitos estão espetaculares, mas vamos analisar a cena em si. Faz algum sentido colocar o dragão a destruir o trono de ferro se a monarquia vai continuar? Era algo necessário e importante se depois, no final do episódio, decidissem abolir a monarquia e colocar outra coisa qualquer, outro sistema qualquer. Mas até ao final do episódio não vemos grande justificação para o Drogon ter derretido o trono de ferro. Podem dizer o que quiserem da Daenerys estar morta com a raiva, não. O foco dele era mesmo destruir o trono de ferro. E aquilo não é nada mais nada menos do que um fanservice desnecessário, porque não houve nenhum efeito ou causa e efeito para ele fazer aquilo, não houve nenhuma consequência a tirar a partir daí, não houve nenhuma justificação para ele fazer aquilo. Depois temos um time skip, passam-se dias ou semanas, não se percebe muito bem, e há uma reunião de negociação com as nossas personagens preferidas, digamos assim. E é aqui que eles desconstroem uma das minhas personagens preferidas, mas desconstroem à bruta. Não foi só assim de mansinho, foi mesmo tão lá desconstruído. Como é que raios esta reunião foi aceita pelo Verme Cinzento? Um personagem firme, convicto, leal à rainha, que viu a sua rainha ser morta pelo Jon
que tinha como preso o Tyrion que atraiu e não os matou. O verme que eu conheço, pelo menos que eu conhecia, até 10 minutos antes desta cena, tinha-lhes tirado logo a tosse. Aos dois. Como é que ele chega a dizer: andem lá, voltem lá no rei para vocês decidirem o que vão fazer aos meus prisioneiros? Hã? Como assim? Entretanto, eles voltam no Bran para ser rei. A Sansa compreendia, o Jon compreendia, mas o Bran faz lembrar aqueles amigos do grupo de trabalho que não faz rigorosamente nada e só chega no dia da apresentação. Depois temos a Brienne a terminar o registro cavaleiro do Jaime, a honrar o Jaime, que foi uma cena muito boa, provavelmente foi das melhores cenas do episódio todo. Também não é muito difícil. E também descobrimos o destino de todos os Starks, incluindo o Jon. A Sansa governará Winterfell como reino independente. A Arya vai num barco, sabe-se lá para onde. O Bran vai ser rei dos 6 reinos. E o Jon vai voltar para a patrulha e para a muralha. Por que raios é que ainda existe uma patrulha? O Rei da Noite morreu, vão vigiar o quê? As árvores a crescer? O episódio termina com o Jon e os selvagens a ir para norte da muralha e afundaram-se mais uma vez aqui. Porquê que os selvagens querem ir para norte? Por acaso não se esqueceram das motivações deles, pois não? É que sempre foi dito na série que eles queriam ir o mais para sul possível para procurar terras férteis, porque no norte fazia muito frio e não dava para cultivar nada. E porquê que eles querem voltar a ir para norte? Será que os produtores esqueceram-se das motivações dos selvagens? Outra coisa, qual é a necessidade do Jon ir para a muralha? É por causa dos Imaculados. Os Imaculados foram embora e nem sequer viram o Jon ir para a muralha. Qual é a necessidade de o manter na muralha? Para quê? Para patrulhar o quê? O que é que ele foi para lá fazer? Qual é a necessidade disso? Eu sinceramente esperei que este último episódio entregasse alguma coisa diferente, alguma coisa que justificasse o fracasso de todos os episódios desta temporada para trás. E é muito triste ver esta série a afundar-se da maneira que está, porque Game of Thrones vai ser lembrado como uma grande série, mas com um final muito fraco. Assim como o Lost, cheio de furos no roteiro, com um final muito previsível, pouco satisfatório, e é isto. Isso, obrigado por terem assistido este vídeo, pelo menos até aqui, e tenho quase a certeza que muitos de vocês partilham da mesma opinião que eu. Foi uma temporada muito fraca, um final muito fraco, e eu não acredito muito naquela petição para o remake, mas eu vou assinar essa petição mesmo só para meter nojo. Deixem em baixo nos comentários o que é que vocês acharam deste episódio. Eu tenho a certeza que a maior parte de vocês vai concordar com aquilo que eu disse. E deixa o like no vídeo se gostaste do vídeo, que já sabes que é super importante. Se és novo aqui no canal, subscreve o canal e seja bem-vindo a esta comunidade Farsola TV. Deixo também o recado para me seguirem nas redes sociais. O Facebook decidiu apagar a minha página de Facebook, eu já tinha lá 2600 likes, uma coisa mais ou menos assim. E sem me dizer o porquê, decidiram apagar a minha página, mandaram-me um e-mail a dizer: apagámos a tua página e devido a uma denúncia qualquer, e depois eu não sei de rigorosamente mais nada. E veio um e-mail para o Facebook, não me disse rigorosamente nada e portanto eu tive que criar uma página do início. Portanto, se tiveres a oportunidade, abre o Facebook, @Farsola World, foi assim que eu coloquei exatamente, que antes era Farsola TV e não podia repetir o Farsola TV, então pus Farsola World. Segue-me também no Instagram e no site. Quando vocês puderem, abram o site, vejam os artigos que eu tenho lá, que eu coloco lá muitas notícias, sobretudo sobre séries, filmes, animes, tecnologia, gaming e muito mais. Mais uma vez, obrigado por terem assistido este vídeo. Deixo-vos aqui 2 sugestões minhas. Obrigado e fui! Have you ever felt? Damn.